Olá, professoras, professores, que este dia seja cheio de leituras, cheio de fantasias, de possibilidades imaginativas, né? Nós que somos professoras, professores, estamos sempre buscando ideias, buscando possibilidades de se comunicar com os nossas estudantes, alunas, alunos, né? Eu brinco de ser professora desde que eu era criança, antes mesmo de saber ler, né, a língua, as palavras, eu já brincava de ensinar as crianças, irmãs, vizinhas, amigas, e se elas não tinham disponibilidade para minha escolinha, eu colocava pedras, e cada pedra era uma pessoinha que estava ali escutando as histórias que eu tinha para falar, as coisas que eu tinha para propor, e sempre brincando, sempre nesse jogo, né? E eu tenho esses dois livros. O primeiro é O Morro Encantado, ele foi ilustrado pelo Robson Araújo e publicado pela editora Paulus. E ele fala de uma paixão, de um mistério, de uma descoberta de uma professora aqui no Rio de Janeiro, pelo Morro do Castelo. Esse Morro Encantado é o Morro do Castelo, que é um morro historicamente importante e que, na verdade, desapareceu, né? Desapareceu geograficamente da cena do Rio de Janeiro. Foi uma obra que a cidade sofreu. Eu conto isso tanto do ponto de vista ficcional quanto do ponto de vista histórico, e vou ler um trechinho para homenagear as professoras nesse 15 de outubro. A professora não sossegou. O morro mudou para o aterro e ela mudou de faculdade. Como entender a demolição? O morro impedia a circulação de ar pela cidade. Do morro vinha um monte de doenças. Deterioração humana. O Morro do Castelo passou a ser, então, algo invisível, como uma das cidades invisíveis do Ítalo Calvino, aquele escritor italiano que tem um livro de histórias com cidades que não vemos e só existem na imaginação. Nem os turistas mais viam o Morro do Castelo, só os que amam a literatura e outras artes. Alfaiates, costureiras, lavadeiras, comerciantes, doceiros, para onde foram todos? Lá para o Cafundó. Ela queria entender aquilo tudo, estudando, lendo na faculdade, na pós-graduação. A vida das pessoas e as casas e os negócios foram tirados do lugar, foram destruídos. Aquele berço humano, político, cheio de diversidade do Rio de Janeiro, tinha o tamanho de todos os problemas brasileiros. E agora dormem em berço esplêndido no aterro. Dormem? O conhecido arraial da aflição, da miséria humanas da capital federal virou lama e aterro. Morro que presenciou a vida dos nativos, a chegada dos portugueses, a invasão dos franceses, e onde moram a origem, a identidade, a imagem do Brasil? No aterro? No morro invisível? Então, deixo você aí com essas imagens, imagens fortes, que dialogam com a atualidade e também com a história, né? E com essa professora tão indagativa, tão sensível ao que ela ouvia falar, ao que ela via. Essa é a dica, O Morro Encantado. O outro livro é um livro de contos, Coisas que Viram Outras. Ele vai ser novamente editado pela editora Zit, aqui do Rio de Janeiro. Ele foi ilustrado pela Helena Nogueira e ele traz quatro partes. Ele está dividido em quatro partes, em cada parte tem três contos. A primeira parte, Pedras Sobrepostas, a segunda, Em Cena, a terceira, Nosso Tipo, a quarta parte, Mosaico de Espelhos, e ainda tem um pós-fácil, né, feito pela Márcia Cabral, além da orelha, que é assinada pelo Beto Silva. Bom, e a história que eu quero falar é A Cidade em Cena, da segunda parte, Em Cena. É a história de uma moça que morava no bairro Encantado. É um bairro muito
antigo aqui no Rio de Janeiro, mas já não é tão conhecido assim, né? E ela queria ser professora, e professora é. E começa assim: a cidade em cena. No Encantado, foi-se no Jornal do Brasil, de pesadas cargas. Seu charreteiro se encantou nas águas do Rio Faria. Podia ser uma manchete. Foi-se no Jornal do Brasil. Nos idos anos velhos, o carioca lia o diário sentado enquanto o café descia pela goela, ou de pé, esticado em continência de frente para uma banca. Onde ver as manchetes no O Dia, no Extra, o Globo está encolhendo de tamanho. O biscoito permanece o mesmo. Límpidas foram as águas daquele rio, antes mesmo das Olimpíadas de 2016. Depois daquela chuvarada, ganharam barro e quase desapareceram. Encantado ficou o bairro. Agora eu vou pular uma parte, né? Estudar no Instituto de Educação Carmela Dutra, usar o uniforme de normalista, planos para trabalhar numa escola. Ainda tinha que aguentar o falatório do irmão mais velho, de que era melhor abandonar os estudos e ser vendedora, de que professora não ganhava dinheiro, de que levar a vida sem complicações era melhor. De que vale a vida? O modo de viver das gentes e dos lugares trazia o desejo de ensinar. Falar da cidade, seus avessos, aves, travessas, travessuras de sala de aula. Não tardou muito e Clara se deslocava sozinha. Vestia a saia plissada, meias cobrindo metade das pernas e sapatos engraxados. Sim, ia ser professora. O tempo voou rápido, que nem uma viagem do trem da Supervia até a Central. Clara foi dar aulas em um canto de Bangu. Seu dia acordava junto com as manhãs anunciadas por galos. Tomava van, trem, ônibus, a cidade engolida pelos pontos que traziam ambulantes, pessoas suadas de pouca roupa. Em minutos, a areia deslizava pelo piso alumiado do vagão. Gente apregoando capas de celular, chips, cartões eletrônicos, telefônicos, bebidas, salgadinhos, homens pregando a Bíblia, sacudindo os braços. Outros entravam cantando, ajoelhavam-se, um ato dramático. A cidade em cena todo dia. Aí vou pular outro pedacinho. O remeleixo do trem a deslocava para outros cantos. Histórias geladas, caminhos ajardinados. Volta e meia ela estava no saculejo calorento e viu o Rio de Janeiro com seus tipos e modos que se mexem, gesticulam, falam chiado e cantam. De fora, a paisagem das casas, sobrados, ladeiras, favelas, elevados, crianças brincando. A cidade a se movimentar. De dentro, a paisagem viva, com voz, cheiro, sabor, tempero carioca. A cidade em cena. Eu não li todo o final, aqui a ilustração, mas é essa história, né, de uma moça que queria ser professora e se torna professora, que é um sonho assim de muitas outras, né? E que às vezes a gente precisa lutar contra preconceitos, contra estereótipos, contra pressões também, pressões, né, na família, pressões entre amigas, colegas, pressões dentro da gente, né? E se a gente quer se realizar, a gente tem que buscar esse sonho, buscar essa realização. Eu me sinto totalmente realizada como professora, gosto demais de dar aulas, de trocar, de facilitar a comunicação, o acesso à leitura, à escrita, né? Que são justamente meus instrumentos de trabalho, é a literatura, e eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Então, se você quer ser professora, se você quer ser professor, lute por isso e seja feliz. Um lindo dia dos professores, das professoras, para todos nós, para todas nós.